Será que a grama do vizinho é realmente mais verde? As protagonistas desse livro com certeza acham isso, mas elas estão completamente enganadas. O livro dessa semana é Os Sussurros, de Ashley Aldrin. Eu já falei anteriormente no Instagram do Bafulê sobre outro livro dessa autora chamado O Impulso, que inclusive é um livro que te deixa assim, bem reflexivo, né? E daí, quando eu vi que ela tinha lançado um livro novo, obviamente que eu me interessei. E sim, é um livro muito bom. Talvez Os Sussurros não seja um livro assim tão sombrio quanto O Impulso, mas ele também tem aquele suspense, ele também trabalha com aquela coisa de a gente acha que conhece o outro, mas não conhece. E no início do vídeo eu falei sobre a questão da grama do vizinho ser mais verde. Por quê? Porque aqui a gente vai ter 4 protagonistas, que são 4 mulheres que moram na mesma vizinhança. Elas são vizinhas, algumas amigas, outras nem tanto. Então, como elas moram na mesma vizinhança, elas acham que elas sabem quem são seus vizinhos. Elas acham que elas conhecem tanto a parte positiva, quanto talvez a parte negativa. Mas, elas, e nós leitores, vamos perceber que parece que elas não conhecem muito bem, não. Na verdade, parece que elas não conhecem as vizinhas, parece que elas não conhecem as próprias famílias e parecem que elas nem mesmo se conhecem. Em Os Sussurros, nós somos apresentados a 4 protagonistas: Whitney, Blair, Rebecca e Mara. Cada uma dessas mulheres é completamente diferente uma da outra. Apesar de elas morarem em um bairro classe média, né, morarem na mesma rua, elas são pessoas bem diferentes. Por exemplo, a Whitney, ela é descrita como uma mulher que tem muita condição financeira, que trabalha bastante, que tem uma casa de 3 andares. Já a Blair já tem uma casa menor. A Mara tem uma casa mais antiga, porque a Mara é uma das moradoras mais antigas do bairro. Ela é de descendência portuguesa e o bairro antigamente ele era todo mais de descendência portuguesa, né? Só tinham mais portugueses vivendo lá na região e só sobrou a Mara e o marido dela. A Rebecca é uma médica, né, que também tem outro ritmo, outra vida. E as histórias delas vão se cruzar principalmente devido a um acontecimento, porque vai acontecer um acidente com o filho de uma delas. E aí esse acidente vai ser o ponto de virada de toda a história. Porque a gente, durante a narração, a narrativa ela vai focar sempre nas 4 personagens. No Whitney, Blair, Rebecca e Mara. Então a gente vê o lado de cada uma delas, às vezes da mesma perspectiva, da mesma história. E a gente também vai ver o lado de cada uma delas diante dos acontecimentos que culminaram no acidente do filho do Xavier, que é o filho da Whitney. E daí, durante muitos momentos, você se pergunta qual delas tem razão, se alguma delas tem razão, porque a gente está acompanhando o posicionamento pessoal delas, né? Então, existem alguns momentos em que a Whitney faz ou fala algumas coisas que você pensa, nossa, mas essa mulher é horrível. Mas ao mesmo tempo você pensa, mas ela tem uma certa razão. Daí você vai lá pra Mara, aí você pensa, ai, nossa, mas eu não sei se ela é uma pessoa agradável. Só que aí depois você pensa, mas eu também acho que na situação dela, eu também não seria uma pessoa agradável. Enfim, você vai mudando muitas opiniões sobre essas personagens ao longo da história. Acredito eu que talvez o personagem mais polêmico seja a Whitney. E eu não me apeguei mais a ela, porque da maior parte do momento do livro eu detestei a Whitney. Mas aí, por quê? Se você ler o livro, você vai entender do que eu tô falando. Então, meio que, querendo ou não, como são 4 mulheres muito diferentes uma da outra, a gente meio que consegue entender certas visões de cada uma delas. Aqui é a workaholic, aqui só vive pra família, aqui quer muito ter filhos, aqui é viúva e não gosta de ficar pensando no passado. Então, cada uma delas está dentro de um espectro que faz com que a gente se identifique com todas. Pelo menos foi isso que eu senti. Eu consegui me identificar em alguns momentos com a Blair, em alguns momentos com a Rebecca, em alguns momentos com a Whitney, sabe? E tipo, mesmo que você não se identifique, você entende. E uma coisa que tem uma linearidade, acho que aquela coisa que tem em comum entre todas elas é a questão da família. Todas essas 4 personagens, elas são casadas, elas têm família, porém, cada uma delas tem uma visão um pouco diferente do conceito de ser mãe e esposa, e elas agem e pensam de formas bem diferentes uma da outra. E é isso
Isso é que vai ser o grande diferencial da história. Porque enquanto a gente tem, por exemplo, a Blair, que é muito amiga da Whitney e que tem muita inveja da vida da Whitney, na verdade a Whitney não tem uma vida que é pra ser tão invejada assim. Na verdade, pode ser que outra pessoa, inclusive a própria Whitney, inveje a vida da Blair. Enquanto a gente tem a Rebecca, que deseja muito, muito, muito ser mãe, que é o maior sonho dela, mas ela não consegue, ela ainda não conseguiu ter filhos. A gente tem a Whitney, que é mãe de 3, mas aparentemente ela não gosta muito de ser mãe. Ela não gosta muito do ato de ser mãe. Então a gente vai ter, tipo, vão ser vários lados de uma mesma... Eu ia dizer vários lados da moeda, mas a moeda só tem 2 lados, a gente tem 4 personagens, né? Então seria o quê? Um dado? Um quadrado? Enfim. E a gente vai acompanhar a história dessas 4 mulheres, dessas 4 famílias, principalmente em torno desse acidente que acontece com o Xavier, o filho mais velho da Whitney. E a história, ela vai indo e voltando. Ela vai estar no momento presente e em alguns momentos ela vai fazer umas voltas ao passado que são muito importantes para você entender o que levou ao acidente do Xavier. Essa que é a grande sacada da Ashley Aldrin nesse livro, de ficar sempre mantendo aquele mistério em relação ao acidente do menino. Será que foi realmente um acidente? Ou será que teria tido algo mais além disso? E aí vai vir aquela história da grama do vizinho ser, né, mais verde. Porque essas mulheres, elas são conhecidas, são vizinhas, algumas têm relacionamentos mais próximos, outras não. Então elas pensam que elas se conhecem, elas julgam isso, elas pré-julgam muita coisa. Uma que não tem filhos, aí ela julga ou tem inveja, ou tem inveja da outra que tem 3 filhos. Ou então aquela que é mais velha tem inveja, tem raiva daquela que é jovem, que... tem juventude por todos os lados, aí tem aquela outra que tem filhos, mas não gosta de ser mãe, aí ela tem inveja daquela outra que ama ser mãe, só que aquela que ama ser mãe, ela não tá num bom momento no relacionamento dela, aí ela também tem inveja das outras. Então olha que loucura, né? É um misto de inveja, é ciúme, é essa coisa de você ficar se comparando uns aos outros, e esses pequenos detalhes, eles vão fazendo toda a diferença dentro da narrativa, pra gente ir conhecendo esses personagens, porque uma coisa é você conhecer a personagem por ela, como ela se apresenta. Outra coisa é você conhecer essa personagem na boca dos outros personagens. E como a história ela é narrada por 4, né, que são as 4 protagonistas, então, obviamente, a gente vai ter cada uma delas sendo citada pelas outras. E aí, será que o que uma pensa da outra realmente faz sentido? Realmente condiz com a verdade? A grama do vizinho, ela realmente é mais verde? Eu conheço meu vizinho? Vocês vão ver aqui nesses livros, gente, que às vezes a gente não conhece nem quem mora com a gente dentro da nossa casa. Quem dirá o vizinho. E antes da gente começar a nossa parte com spoilers, vale só relembrar aqui que o Bafulê Literário é um canal ainda novo aqui no YouTube, então, por favor, curte, comenta, compartilha e, claro, se inscreve aqui no canal também. E também estamos no Instagram e no TikTok. E lembrando também que o vídeo que sai no Instagram e no TikTok é o vídeo com cortes, ou seja, sem spoilers. E o vídeo que sai aqui no YouTube, que sai primeiro aqui, é o vídeo com spoilers, a versão da diretora, no caso eu, né? Então, se você não quer ver spoiler, ou você assiste aqui até o minuto específico que eu vou dizer pra você, ou então você assiste nessas outras redes. Mas de qualquer maneira, segue a gente aí no TikTok, no Instagram, no YouTube, curte, compartilha, porque pra dar aquela forcinha pra nossa página. Vamos de spoiler agora? Eu acho que eu não vou trazer tantos spoilers assim em relação a esse livro. Se você já leu, né, e você viu quem são as 4 protagonistas, talvez você tenha se identificado um pouco mais com algumas. Eu confesso que as partes que eu achei mais interessantes de ler foram as partes da Blair. Não que eu me identifique com ela, até porque nem mãe eu sou, né? Mas eu entendi muitas coisas do ponto de vista dela. Foi a personagem que eu mais gostei. E ela tem muitas problemáticas também, né? E eu odiei a Whitney com todas as forças do meu ser, do início ao fim. Inclusive, se você leu esse livro, você sabe que no final ficou em aberto. Mas foi um final que, para quem não gosta da Whitney, foi muito prazeroso. Tá? Mas mesmo eu não gostando da Whitney, querendo ou não, infelizmente, eu consegui compreender algumas coisas que ela fazia. Como, por exemplo, o fato de que ela não gostava de ser mãe.
Ei, gata, se você não gosta de ser mãe, por que você tem 3 filhos? São todos questionamentos, né? Porque, tipo, ela teve o Xavier, daí ela percebeu que ela parece que ela não tinha nascido para aquilo, sabe? E ela só queria saber de trabalhar, de ganhar dinheiro e tal. Mas então, por que você depois teve gêmeos? Se você percebeu que não era aquilo que você queria, sabe? Ela, pra mim, ela é uma personagem que ela é muito indecisa. Eu não vou dizer que ela é indecisa, mas eu vou dizer assim que ela, sabe, ela é contraditória. Ela é contraditória. E em alguns momentos você entende. Você entende o posicionamento dela e tudo. Mas em outros é, tipo, não tem como defender ela não. Aí já tem a Blair, que morre de inveja da Whitney, que não sabe da missa metade em relação a Whitney, né? Mas ela tem inveja do que ela conhece, do que ela sabe sobre ela. E a Blair é uma ótima mãe. Tudo que a Whitney queria ser. Mas não é, e também não se esforça pra ser, né? E já a Blair, ela se sente sufocada dentro de um relacionamento, né, dentro do casamento. Ela se sente sufocada em uma vida onde ela vive só pra filha dela, mas ela não acha ruim viver pra filha dela. Ela acha ruim ser casada. Claramente a Blair é infeliz nesse casamento, mas por uma série de motivos ela quer continuar nesse casamento. E a gente também acaba entendendo o porquê. Daí a gente tem a Rebecca e a Mara. A Mara, que é esse personagem que talvez apareça menos, que é essa mulher mais velha que mora lá. E aí a gente vai conhecendo, entendendo o passado dela. A gente entende que ela é mais distante também dessas outras vizinhas por uma questão de idade, né? E aí os vizinhos não conhecem nada da Mara. A Mara observa muita coisa, mas eles não sabem nada sobre ela. E tem a Rebecca, que também foi uma personagem que me pegou muito, que é a médica, inclusive é ela que né, tá lá no hospital com o Xavier, depois que ele sofre o acidente e tal. E a Rebecca, ela quer muito ser mãe, mas ela sempre que ela engravida, ela perde bebê, né? E aí a gente vai acompanhando também esse desespero dela que ela tem, porque ela sente essa necessidade de ser mãe, ela quer muito ser mãe. Olha que louco, né? Enquanto a gente tem a Whitney com 3 filhos, e que não tá nem aí pra eles, por outro lado a gente tem a Rebecca, que queria muito ter sabe? Então, existem muitos pesos, existem muitas situações diferentes, únicas, dentro da história dessas 4 mulheres que aparentemente eram pra ser mulheres iguais. Porque você pensa assim, são mulheres que moram num bairro de classe média nos Estados Unidos. No que elas seriam diferentes? Nossa, gente, em praticamente tudo. Elas são diferentes em praticamente tudo. Mas, como eu tava falando, eu me interessei mais pelos capítulos da Rebecca e da Blair. Eu odiei a Whitney, apesar dos capítulos dela serem interessantes também, até porque se a gente não lê a parte da Whitney, a gente não consegue entender o acidente do Xavier, né? Que tem isso, tem esse ponto de virada. O acidente que acontece com o Xavier foi um acidente mesmo? Ou foi outra coisa? Ele caiu? Ele foi empurrado? Ele se jogou? Até o final do livro você vai ficar, até o final do livro você cria um monte de teoria, até que lá no finalzinho você descobre a verdade. Inclusive é só o meu único comentário negativo. Eu acho que o final foi muito corrido. Parece que demorou muito a acontecer as coisas no começo do livro e aí no final ficou muito corrido. Foi essa a sensação que eu tive. Mas eu achei ruim? De jeito nenhum. O livro é maravilhoso, o livro me prendeu do início ao fim. Eu queria muito terminar essa história, não só porque eu queria saber o que aconteceu com o Xavier, mas porque eu queria conhecer mais essas mulheres. Por mais detestáveis que elas fossem, como a Whitney, por exemplo, eu queria saber quem são elas. E óbvio, eu estou falando de pessoas detestáveis, mas não podemos esquecer dos maridos dessas protagonistas, que com certeza são as pessoas mais detestáveis do livro. É porque eles não são os protagonistas, mas em compensação, eles são sacos de vacilos. Todos. Não, talvez não. Eu acho que tem um marido que até que não é tão ruim assim não, mas os outros 3, em compensação, olha, sinceramente, tinha hora assim que eu tinha vontade de entrar no livro e, sabe? É isso, né, gente? Sempre passando raiva com o personagem. E, coincidentemente, eu não personagem masculino. A leitura desse livro, ela é muito agradável, apesar de ser um livro um pouquinho longo, talvez, são mais de 300 páginas, né? Você lê muito rápido porque a história,
ela é muito interessante. Como cada capítulo, os capítulos são meio curtos, então meio que você tem vontade de continuar, você não consegue parar, você quer continuar não só para saber o que aconteceu com Xavier, mas também para conhecer um pouco mais dessas protagonistas. Eu achei muito legal o livro, eu não consegui realmente parar de ler ele, eu achei ele muito interessante. O final é, assim, surpreendente. Eu acho que ele é um bom mix de drama com suspense. Acredito eu que ele é mais drama que suspense, tá? E se você gosta de livros que tem esses elementos, se você já leu alguma coisa da Ashley Aldrin, com certeza você vai gostar de Os Sussurros, nosso livro da semana.